A interpretação do significado do Salmo 91 Céus capítulo 91 versículo 1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Morar no lugar secreto do Altíssimo significa muito. O lugar secreto significa um lugar escondido, um lugar onde mistérios estão sendo revelados. Morar no lugar secreto significa que a pessoa está escondida sob a proteção e segurança divina. O lugar secreto também pode simbolizar um lugar de descanso, transformação, paz, etc. Habitar significa viver em uma área específica, e esse lugar específico é o lugar celestial. A Bíblia diz, Atos capítulo 7 versículo 49 O céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo, que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu descanso. Morar no lugar secreto foi especialmente projetado para os crentes justos. Deus tem um lugar secreto para os seus. Salmos 27 versículo 5. Salmos capítulo 31 versículo 20 é um lugar para viver. Aqueles que ali habitam permanecem à sombra do Todo-Poderoso, conhecendo sua proteção, conforto e cuidado. O versículo acima também pode significar que tudo o que você estiver fazendo em seu lugar mais humilde será anunciado por Deus. É uma coisa linda para os crentes habitarem no lugar do Altíssimo, porque uma das vantagens é que o céu vigiará você. A promessa de proteção de Deus é condicional, realizada apenas por aqueles que se aproximam dele e fazem a obra do Pai que está sentado nos lugares celestiais. Isto envolve mais do que apenas orar e jejuar. Morar no lugar secreto significa um tempo de lucro, recompensa pela sua perseguição e firmeza. Não é de admirar que a Bíblia diga, Mateus capítulo 11 versículo 28 Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sob a sombra do Todo-Poderoso estão aquelas pessoas que desfrutam da herança divina. Existem muitas pessoas que parecem ser fiéis em tudo, principalmente nas áreas de serviço a Deus. Infelizmente, não estão sob a sombra, cobertura, do Todo-Poderoso. A razão se deve em grande parte ao pecados e a outras atitudes negativas. Até que você habite no lugar secreto do céu, não haverá favor e intervenção divina. O hábito de viver uma vida humilde e obediente pode fazer com que você receba respostas rápidas de Deus. Moisés habita no lugar secreto indo ao mato e orando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele em chamas de fogo dentro de uma sarça. Êxodo 3. Moisés construiu um contato de oração com o céu e foi protegido. Em Atos, as pessoas estão sendo curadas à sombra de Pedro. Atos capítulo 5 versículo 15. Se realmente as pessoas foram curadas sob a sombra de Pedro, então o que podemos esperar sob a sombra do Senhor? Para estar perto de Deus, você deve estar longe deste mundo e do seu pecado. Então, quem permanece no lugar secreto mora na casa do Senhor. A sombra do Todo-Poderoso representa o reconhecimento divino, o poder e a longevidade. Para um cristão permanecer sob sua sombra não é algo fácil. Chamar a atenção do céu para sua situação é ainda mais difícil. Mas quando você finalmente estiver escondido sob os braços dele, várias pessoas tentarão destronar você. Muitas coisas podem ser conhecidas como habitar no lugar secreto do Deus Todo-Poderoso, como as seguintes: sua vida de oração, confissão diária do seu pecado, lendo sua Bíblia todos os dias, junte-se a uma comunidade da igreja e adore lá continuamente, viver uma vida decente e moderada, trate os outros com amor, caridade e perdão, compartilhando o Evangelho de Cristo, tendo um lugar especial para orações e admoestações, confiando constantemente no Espírito Santo. Aprenda o segredo de reconhecer a voz de Deus. Não há nada que o Deus Todo-Poderoso queira que façamos por Ele que não seja possível através de sua graça. Sua graça é suficiente para nós. Por exemplo, quando Ele nos confia uma tarefa, Ele ficará satisfeito em nos ver alcançando os resultados de seus planos para nós. A graça de Deus é o que é necessário para continuarmos habitando no lugar secreto de nossas orações, apesar dos problemas da vida. A submissão à vontade de Deus, o segredo para receber e desfrutar de todos os privilégios que nos foram dados pelo nosso Pai Celestial. Daniel foi um exemplo de pessoa que morava no lugar secreto das orações. Durante seus 21 dias de jejum, suas orações subiram ao segundo céu, o que levou o diabo a enviar um principado para impedir essa oração. Mas se ele continuou orando até que Deus teve que enviar os anjos para liberar suas bênçãos para ele. Deus fez mais do que apenas prometer proteção. Nos tempos bíblicos, Ele demonstrou de maneira milagrosa que é capaz de proteger seu povo da opressão demoníaca e da bruxaria, dia e noite. Morar no lugar secreto e permanecer à sombra do Todo-Poderoso é uma declaração profunda. Quando você está morando no lugar secreto, nenhum demônio pode lhe fazer mal. Quando você estiver morando no lugar secreto, nenhum poder recuperará a glória. Quando você estiver morando no lugar secreto, terá a certeza de sua presença divina para com você. Quando você está vivendo em segredo, o diabo não pode pular em sua cama enquanto dorme e oprimir e suprimir sua vida e seu destino. Além disso,
Deus garantirá que você esteja protegido de ataques e invocações demoníacas. Quando seus adversários estão chamando seus nomes em um caldeirão, em vez de você aparecer, é o fogo cru do céu que destruirá seus inimigos até a morte. Em nome de Jesus. Portanto, habitar e permanecer sob a mão de Deus é seguro e mais confortável. No Salmo capítulo 105 versículo 15, não toque nos meus ungidos e não faça mal ao meu profeta é uma verdadeira confirmação de que nenhum demônio será capaz de matá-lo e trancá-lo em uma prisão satânica. Salmos capítulo 91 versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, nele confiarei. A palavra refúgio significa proteção contra o perigo. Refúgio significa escapar dos problemas, enquanto fortaleza significa um defensor de ataques externos. Também significa um local seguro para segurança e descanso. Os versículos acima são palavras do salmista, expressando sua fé no Senhor para proteção e conforto. Deus forneceu uma demonstração verdadeiramente notável de seu poder protetor quando disse que Ele é nosso refúgio e fortaleza. O Salmo 91 é uma palavra poderosa de confissão pessoal escrita pelo salmista para garantir nossa segurança contra os constantes ataques malignos que perturbam nossas vidas e destino. Ser nosso refúgio e fortaleza significa que Ele é nosso Redentor. A Bíblia é uma oferta incrível que Deus faz a todos para ler, estudar e guerrear no reino espiritual. Pela meditação diária do Salmo 91, as virtudes divinas que repousam sobre ele nos protegem de doenças, escassez financeira, depressão, preocupação, medo e estresse. Portanto, é reconfortante que a Bíblia se refira a Deus como nosso refúgio, 2 Samuel capítulo 22 versículo 3, e diga, Deus da minha rocha, nele confiarei, Ele é o meu escudo, e a força da minha salvação, a minha torre alta, e o meu refúgio, o meu salvador, tu me salvas da violência. Ele é um Deus poderoso com capacidades incríveis, como o Senhor dos exércitos e nosso homem poderoso na batalha. Ele é poderoso para libertar e poderoso para salvar. É preciso fé e confiança para acreditar que verdadeiramente Deus é nosso único Salvador. Por exemplo, se você tem medo, o efeito deste versículo em sua vida pode não acontecer. Independentemente do que você esteja passando agora, confie em Deus e invoque seu nome hoje, e Ele lhe dará paz total. A promessa de Ele é meu refúgio e fortaleza, meu Deus, nele confiarei. É incrível e isso não significa que não viveremos mais batalhas após a confissão. Não. Nosso Deus não nos garante uma vida sem problemas. Ele quer que passemos por uma série de perseguições antes que a luz da cura chegue até nós. Muitas pessoas enfrentam graves adversidades, incluindo pobreza, guerra, doença e morte. Mas a Bíblia diz, Salmos capítulo 46 versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É por isso que Jesus enfatizou a necessidade de proteção contra problemas e operações malignas. Você sabia que existem algumas pessoas que não acreditam em suas orações? Você também sabia que a oração de proteção do Salmo 91 funciona muito bem para a maioria das pessoas, especialmente à noite? Você já se perguntou se as orações do salmista não estão salvando você dos problemas da vida? Talvez seus pastores tenham lhe dado alguma porção dos céus para um jejum ou outro e você simplesmente desistiu. Conhecer Deus como nosso refúgio nos permite confiar nele mais vivamente. Conhecer a Deus como nossa fortaleza nos impede de ser o reduto dos ímpios. Quando Deus está no comando da situação, o medo vai embora. O nome do Senhor é uma torre fortificada. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios capítulo 18 versículo 10. Davi foi um grande exemplo de alguém que conhecia Deus como seu refúgio e fortaleza. Ele era um homem de fé e confiança. Em diferentes momentos de sua vida, Davi fugiu de pessoas que literalmente queriam matá-lo, mas sempre encontrou segurança em Deus. Minha salvação e minha hora dependem de Deus. Ele é minha rocha poderosa, meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos. Pessoal, derramai diante dele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Salmos capítulo 62 versículos 7 e 8. Meu Deus, nele em quem confio significa tantos símbolos. Primeiro, fala sobre fé. Em segundo lugar, fala sobre resistência. Terceiro, explica mais sobre como lançar sua esperança em Deus. Uma pessoa que pode orar não tem nada a temer porque está segura na presença de Deus. Os desafios nos ensinam duas coisas: permanecer fiel e em oração. É possível que, se você continuar a manter sua confiança em Deus e obedecer à voz do Espírito, você estará chegando perto do seu avanço. Para ter Deus como seu refúgio e fortaleza, você deve acreditar nas promessas dele para você. Enquanto Deus for o nosso refúgio,
não significa que nenhum perigo ameaçará e nenhum dano acontecerá ao crente. E isso também não significa que Deus não intervirá em nossas situações. Deus nos diz através de sua palavra que todos os que buscam viver uma vida piedosa em Jesus Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12. A perseguição pode durar algum tempo, depois disso será a alegria do Senhor. Ter confiança em Deus é o que todos nós precisamos para sobreviver nos desafios atuais. Precisamos de fé para possuir o que possuímos, travar as batalhas da vida e alcançar o que Deus destinou para nós. Desta forma, Deus conduziu os israelitas em batalhas contra exércitos muito mais poderosos do que eles, mas quando confiaram em Deus e obedeceram, sempre saíram vitoriosos. Jesus nos disse: em mim tenhas paz, neste mundo você terá problemas, mas tenha coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16 versículo 33. Uma simples declaração do Salmo 91 2.2 causa muita confusão e frustração para o diabo. Porque em vez de eles te verem chorando, você está se alegrando. Em vez de eles verem você chorando, você é visto cantando e dançando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse versículo, meu Deus, nele confiarei, lhe dá a confiança de que o que era impossível para os outros será possível para você. Todas as coisas são possíveis com a sua fé vencedora hoje. Deus opera todas as coisas juntas para o bem do crente. Esse bem último é a nossa conformidade com a imagem de Cristo e a vida eterna com Deus. Romanos capítulo 8 versículo 28 e 30. Pensando nisso, você acabará dizendo que meu Deus é meu refúgio e fortaleza. Uma maneira de ver Deus sendo nosso refúgio e fortaleza é como Ele nos protege ao dormir, ao sair e ao entrar. Nossa salvação é garantida por Ele, e Ele também é fiel em trabalhar em nossas vidas para remover o poder que o pecado tem sobre nós. Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos liga a Ele e à sua justiça. Romanos capítulo 6 versículo 16 e 23. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Na tentativa de cumprir o destino, as pessoas muitas vezes percebem que Deus é injusto com elas. Eles acreditam que Deus está mantendo muitos quilômetros longe deles. Eles acreditam que nada de bom será ouvido deles. Todos os dias, eles perdiam a esperança para o diabo. A Bíblia diz: sujeitem-se, portanto, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 versículo 7. Salmos capítulo 91 versículo 3. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste nociva. O passarinheiro é um caçador que persegue e segue avidamente sua presa. A agenda dos caçadores é capturar, eliminar, matar, ridicularizar, ferir, capturar e degradar. A armadilha do passarinheiro é uma armadilha preparada por um caçador para capturar um pássaro. Muitas vezes está escondido da vista do pássaro. No reino espiritual, o passarinheiro representa o diabo. Uma de suas missões é armar uma armadilha para os filhos de Deus, a fim de prendê-los e encerrá-los em uma jaula. Enquanto o salmista também menciona pestilências nocivas, que se refere a doenças mortais. Porém, se alguém pode nos livrar de pestes mortais, é o Senhor nosso Deus. Estes versículos não significam que todos aqueles que confiam em Deus nunca morreram de doenças ou enfrentarão desafios difíceis. Mas antes, Ele nos livrará de tais problemas até que nosso trabalho na terra seja concluído ou aperfeiçoado. A armadilha do passarinheiro está ao nosso redor. Eles vêm em várias formas. Eles podem esperar pacientemente por muito tempo para capturar suas vítimas. Eles geralmente estão ocultos e não expostos. Muitas vezes são definidos por inimigos próximos, pessoas que estão muito próximas de você. Por exemplo, seu cônjuge pode preparar uma armadilha para você. Seu colega de trabalho pode estabelecer uma rede espiritual para você nas áreas de teias de aranha, pesadelos e más companhias. Eles estão prontos para pegá-lo em seus momentos de descuido. Poderia ser a destruição de várias áreas da sua vida, incluindo a sua alma, potenciais, talento, virtudes, unção, saúde, riqueza, relacionamento, casamento, oportunidade e ministério. O passarinheiro normalmente coloca um pedaço de comida ou algo para atrair a vítima. Um bom exemplo é a armadilha que foi armada para Sansão na Bíblia, usando sua fraqueza pelas mulheres estranhas. Juízes capítulo 14 versículo 1 e 3. Ele caiu na armadilha de Dalila e isso levou à morte prematura junto com seus inimigos. Juízes 19 e 30. Essa não será a nossa porção em nome de Jesus. Em alguns casos, a armadilha do passarinheiro também pode referir-se a um falso profeta, um profeta corrupto, que tenta desviar o povo de Deus. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas, falsos mestres, pessoas astutas que se escondem sob o nome de uma igreja ou unção para fraudar ou capturar seus membros crédulos. A história de Geazi como a armadilha do passarinheiro usando o nome do profeta, Eliseu, para coletar as ofertas do profeta. 2 Reis capítulo 5 versículo 20 e 27. Na vida,
Devemos ter muito cuidado com certos grupos de pessoas que sentimos que poderiam não ter a ousadia de nos causar nenhum mal agora ou no futuro próximo. Em vários lugares, a Bíblia nos diz que a melhor maneira de lidar com os nossos inimigos é através de orações e jejum. Isaías capítulo 58 versículo 6. A Bíblia diz que é muito possível que uma antiga armadilha seja quebrada e nossa alma possa escapar totalmente. Oro para que de qualquer forma que sua alma tenha sido amarrada pela armadilha do diabo, o poder do Espírito Santo destrói o jugo em nome de Jesus. Uma das chaves mais fortes para a vitória da escravidão espiritual é a capacidade de determinar os pontos fortes e fracos do caçador e atacá-los. A verdade é que, até você desonrar o passarinheiro, eles continuarão a desonrar você. O fundador de doenças e enfermidades estranhas sobre os filhos de Deus vem do caçador que conseguiu armar uma rede para suas vítimas insensatas. É uma coisa ruim para o inimigo prender você e colocá-lo sob sua custódia por muito tempo. Quando você descobre que está preso por um homem forte, muitas coisas dão errado. Assim, nas Escrituras, a Bíblia diz, para lutar não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Esses poderes que atormentam sua vida e impedem seu progresso em movimento devem ser derrubados hoje. Quanto mais cedo você se libertar das armadilhas deles, melhor será para a sua liberdade. Como filho de Deus, você precisa conhecer os tipos de armadilhas que o têm limitado. É uma armadilha de embargo conjugal, uma armadilha de batalhas ao longo da vida, uma armadilha de retroceder 10 vezes, uma armadilha de perder suas preciosas oportunidades. Muitas vezes, muitas pessoas, incluindo os pais, emitem maldições poderosas para trabalhar contra o destino de uma determinada pessoa. Existem algumas maldições que não terão efeitos imediatos até determinado período de tempo. É possível perceber uma pessoa sob a armadilha do passarinheiro. O diabo tornará difícil para suas vítimas alcançarem coisas boas se elas ainda estiverem se controlando. É comum obter recompensa por seu suor ser em vão. Quando você luta para fazer as coisas enquanto outros o fazem com facilidade, então você está sob o controle da armadilha do caçador. Quando você percebe que quer seguir em frente e algo continua atraindo você para trás, isso lhe diz que parte do seu original foi amarrada pelo inimigo. O maior desafio dos cristãos hoje é a ignorância, e nem mesmo a falta de oração. Eles continuam a comer e jantar com o inimigo. Eles continuam a distribuir ideias divinas, revelações aos inimigos. Talvez você tenha tido um sonho em que uma personalidade prendeu suas mãos e pernas, ou você simplesmente recebeu uma revelação sobre um animal que foi amarrado e sabe que está sob o controle e manipulação de agentes domésticos de bruxaria. Os caçadores são muito bonitos, mas por dentro sabem que estão atrás de você. É por isso que os cristãos precisam orar mais de maneira agressiva. Honestamente, se a forma como as pessoas oram fosse a mais aceita, teria havido uma libertação massiva. Muitas pessoas simplesmente pegam a Bíblia e lêem o livro do Salmo 91 sem necessariamente precisar saber o que realmente significa. Ler a Bíblia é bom, mas quais são os benefícios de ler sem estudá-la? É bom fazer as orações de proteção do salmista antes de dormir. Também é bom aproveitar as orações do salmista para instruir o anjo de Deus a acampar você enquanto dorme. Também é bom fazer uma oração de salmo para que todas as noites as flechas do mal retornem aos remetentes. É muito possível, tanto no reino físico quanto no espiritual, que seu marido ou esposa seja o caçador de seu progresso e restauração. A libertação total da armadilha do diabo e da pestilência nociva está se tornando mais difícil. A teimosia dos ímpios faz com que uma oração fique sem resposta. Deus não espera que seus filhos sejam candidatos ao vale da estagnação e da limitação. Ele espera que eles abram terreno e realizem grandes façanhas. Demoníaca é dizer, você pode ir até aqui, mas não mais longe. Você pode conseguir esse emprego ou se casar com a pessoa, mas você não desfrutará de sua fecundidade. É por isso que você vê alguns homens e mulheres, não importa o quanto tente, eles só conseguem alcançar até certo ponto. Todos os esforços depois desse ponto terminam em frustração. Que essa não seja a sua porção em nome de Jesus. Salmos capítulo 91 versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A imagem de Deus cobrindo-nos com as suas penas, no Salmo capítulo 91 versículo 4, e em outras passagens da Bíblia, ver Salmo capítulo 17 versículo 8, é de conforto e proteção. A imagem que vem à mente é a de uma mãe pássaro cobrindo seus pequeninos com suas penas. Jesus se refere a esta imagem enquanto olhava para Jerusalém. Mateus capítulo 23 versículo 37, Lucas capítulo 13 versículo 34. As penas dos pássaros são um exemplo incrível do desígnio de Deus para o Salmo capítulo 91 versículo 4. Como uma galinha que cria galos de falcão,
Esse é o lugar de Deus em nossas vidas. Devemos compreender os bons planos dos céus para nós. O plano de proteção e segurança da vida e das propriedades. Quando a Bíblia diz, "Eu cobrirá com suas penas, e sob suas asas você confiará", significa que Deus o protegerá de tudo que pressagia medo e ameaça para você. O medo não tem lugar no coração ou na mente de um crente. Peça a Deus para aumentar a sua confiança e fé na sua disposição e capacidade de libertá-lo completamente do medo e da ansiedade. Deus prometeu proteção e libertação a Meshach, Shadrach e Abednego quando eles entraram no fogo. Quando o rei Nabucodonosor olhou para o fogo, viu 4 homens andando ilesos na fornalha e os promoveu a um cargo mais alto e decretou que o Deus de Israel fosse adorado. Esse é o Deus da pena de proteção. Muitas vezes Deus envia anjos para nos proteger, guardar e lutar por nós. A Bíblia diz no Salmo 91 que ele daria aos anjos a responsabilidade de nos proteger em todos os nossos caminhos. Deus cobriu Daniel na cova dos leões com sua pena. Daniel capítulo 6 versículo 22 diz que ele fechou a boca dos leões para que nenhum mal acontecesse àquele que foi considerado inocente diante de Deus. As penas e asas de Deus obviamente não são literais, mas mostram que ele nos protegerá como uma galinha protege seus pintinhos, escondendo-os sob suas asas. Se temos essa proteção, por que precisamos de um escudo? Está até listado na armadura de Deus. Em 2 Reis 19, o rei Ezequias orou com ousadia a Deus, pedindo sua ajuda contra seus inimigos. Os assírios eram conhecidos pela forma cruel como tratavam seus cativos. O versículo 35 diz, "Naquela noite saiu o anjo do Senhor e matou 185.000 homens e penas e asas andam juntas." Quando os anjos de Deus vêm até você na forma de um pássaro, a missão dele é assumir o controle de suas batalhas e declarar guerra contra os inimigos do cumprimento do seu destino. A Bíblia diz que a verdade dele será o teu escudo e broquel, o que significa que a palavra de Deus é o nosso escudo. Além disso, um escudo é importante para um soldado que vai para a guerra. Fornece um manto de proteção e defesa. É a primeira barreira contra o ataque do inimigo. Quando a Bíblia diz, "Ele será nosso escudo", e broquel também pode ser colocado, pois os anjos da guerra estão lá lutando por nós e manteremos a paz. Êxodo capítulo 14 versículo 14. Deus é um lutador. É uma alegria para Deus travar suas batalhas. O livro de Salmos capítulo 119 versículo 89 diz, "Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus." A palavra de Deus é a única fonte de autoridade e poder divino absoluto. Esta autoridade divina é para você. A palavra de Deus não pode mentir. Quando ele diz sua palavra é o seu escudo, acredite que assim é em sua vida. Por exemplo, se Deus lhe disse que algo fará alguma coisa, e você espera, isso acontecerá ou acontecerá. Em Isaías capítulo 55 versículo 11 diz, "Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." Deus enviou sua palavra para realizar sua vontade perfeita em nossas vidas. Se Deus fizer uma promessa a você, ele a cumprirá em seu próprio tempo. Se Deus disser, "Vá, pois estou com você", por favor, vá e nunca olhe para trás. O problema de muitos são questões de fé. O nível de fé associado à nossa oração é baixo. Consequentemente, a maioria das pessoas recorre ao serviço de falsos sacerdotes, tudo em nome de um milagre rápido. Ninguém pode lhe dar proteção máxima, exceto o Rei dos Reis. Sua vida está conturbada dia após dia. O Messias está por perto para acalmar a tempestade em sua vida. Salmo capítulo 91 versículo 5. "Não terás medo do terror noturno, nem para a flecha que voa de dia." Este é um versículo que todo crente deveria memorizar. Este é um dos melhores salmistas que você deve ouvir principalmente à noite, antes de dormir. Entre muitas outras coisas, o poder de Deus neste versículo é suficiente para lhe dar ousadia e aumentar sua confiança contra qualquer mal designado para acontecer a você ou a qualquer um de seus entes queridos. O plano e propósito de Deus para os justos é salvá-los de problemas. A palavra de Deus traz mais notícias para os ímpios. Vejamos alguns deles. Jó capítulo 8 versículo 22 diz, "Aqueles que te odeiam serão vestidos de vergonha, e a morada dos ímpios será reduzida a nada." A Bíblia diz que o lugar escuro do mundo está cheio de habitações de maldade, e que a maldade aumentará. Não disse que vai reduzir. Não terás medo do terror noturno. A Bíblia nos faz entender aqui que, embora haja problemas que o derrubarão, mas não tenha medo deles. Foi mais longe, dizendo que nem para a flecha que voa de dia. Isso também significa que em nenhum momento você não deve ter medo dos avanços do inimigo. Quando eles atacarem você, use a palavra de Deus para atacá-los. É isso que o salmista está dizendo aqui. A vida de um cristão é conhecida por vencer batalhas do dia e da noite. Não há um horário específico para orações, porque o diabo pode atacar você na hora em que estiver desprotegido. A taxa de ataques espirituais está aumentando demais, e a maioria dos crentes está ficando frustrada. Por exemplo,
Quando alguém sonha que foi picado por uma cobra, o que isso pode significar? Significa o domínio da feitiçaria marinha sobre sua vida e destino. A pessoa acorda e descobre que está perdendo coisas, não volta a ser próspera. No reino do espírito, as pessoas enviam cobras para as pessoas. Às vezes, tenho pena daqueles que não rezam. O que o Salmo capítulo 91 versículo 6 nos diz é que estamos totalmente sob a proteção divina através da vitória no sangue de Jesus. A oração nas Escrituras é muito eficaz e reveladora. Mesmo que você não saiba que tipo de oração fazer, ou simplesmente tenha preguiça de arrastar a boca para orar, basta ler e recitar o Salmo 91 em seu espírito. Isso ajuda. Quando você está sob a proteção de Deus, você não tem motivos para temer. Quando você está sob os olhos de Deus, nenhum poder pode invadir sua vida. O ímpio ama os crentes que não oram. Os agentes satânicos trabalham melhor na escuridão para perpetrar a sua manipulação de feitiçaria. O diabo não tem uma boa agenda, mas sim roubar, matar e destruir. Os salmos de Davi estão repletos de orações de guerra enquanto ele protege a seu escolhido contra seus inimigos. Salmos capítulo 18 versículo 3, Salmos 54 versículo 7. Salmos 138 versículo 7. Não importa a quantidade de poder ou ira que os inimigos de Davi trouxessem contra ele, eles não foram capazes de igualar a proteção de Deus. Um homem que é fervoroso nas orações, encharcado de língua, não pode temer o terror noturno. Um homem que tem a visão apostólica de trazer bilhões de almas para o reino de Deus não terá medo do que o diabo pode fazer com ele. Um homem que foi a uma aldeia para realizar a libertação familiar nunca terá medo de reforço demoníaco. Deus tem várias maneiras de proteger seus filhos da destruição e da morte prematura. A flecha do dia que voa de dia é diferente do ataque que voa de noite. Cada flecha tem vários propósitos que influenciam as pessoas sob a vigilância dos ímpios. Deus pode garantir que nenhuma das flechas atinja você. Ele prometeu a sua segurança em sua palavra. Isaías capítulo 41 versículo 10. Assim que o inimigo souber que você é intocável, talvez tenha visto um braço invisível cobrindo você. Ele começará a perder a atenção em você. Eu oro por você. Qualquer livro da morte aberto a você será destruído. Em nome de Jesus. Para fins de registro, existem algumas flechas do dia disparadas contra a vida da maioria das pessoas. Isso inclui flechas de pegar e soltar, flecha de depressão e frustração, flecha de azar e perdas, flecha de problemas conjugais, flecha de desemprego e erros, síndrome da seta do quase sucesso, flecha das batalhas e aflições da vida inteira. Algumas flechas que atingem a vida das pessoas à noite. Isso inclui flechas de morte prematura, flechas de doença que desafiam o tratamento médico, flecha de perder seus investimentos e expectativas abortadas, flechas de dormir mais que o normal, flechas de feitiçaria de conflito entre casais, flechas domésticas de esterilidade e aborto espontâneo, flechas teimosas de pobreza de qualidade e esforços infrutíferos.